Bendiciones, amados. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz de estar aqui. Quero comentar aos irmãos que estou muito contento de estar aqui nesta manhã. E nervoso também. E com nervos também aí temblando um pouco. Minha esposa, o pastor já apresentou. Minha esposa, o pastor já apresentado. Minha linda, lá no WhatsApp. Esposa linda. Esposa linda, bonita, guapa. E tem sido de verdade uma bênção em nossas vidas, irmão. E tem sido de verdade uma bendição em nossas vidas. Os irmãos casados sabem que a vida de casado não é fácil. Os irmãos casados sabem que a vida de um casado não é muito fácil. Mas é uma bênção. Mas é uma bendição. Recomendo aos solteiros, se casem. Bem-vindo aos solteiros que se casem. Amém? Quero convidar os amados a abrir as suas Bíblias. Quero invitar os irmãos que abram sua Bíblia. No livro de Apocalipse, no capítulo de número 2. Em livro de Apocalipse, capítulo número 2. Irmão, serei bem breve nas minhas palavras. Prometo que antes das 12 eu devolvo a palavra, pastor. Intentarei ser bem breve na minha palavra, pero até as 12 tentarei entregar. Pero são as 11:30. Ah, vale. Então, quanto tempo tem? Nós outros temos aí 20 minutos. Temos 20 minutos. É tempo de sobra. Me sobra tempo. Amém, irmãos? Leiamos então a palavra, sem mais demoras. Pode Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, no seu verso 4. Amém. Lemos a palavra de Deus, honrando o Padre, o Hijo e o Espírito Santo, dizendo assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado todo tu primeiro amor. Mais uma vez, calça, por favor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primeiro amor. A igreja pode repetir? A igreja pode repetir o mesmo versículo? Amém. Irmãos, esta mensagem é uma mensagem para a igreja. Este mensagem é uma mensagem para a igreja. Às vezes pensamos que está se falando de alguém que está lá fora, Às vezes pensamos que está falando de alguém que está aí afuera, que já tenha convivido na casa do Senhor e tenha saído. que tenha convivido na casa do Senhor e tenha salido de ella. Mas não é a verdade desse texto. Pero não é verdade esse texto. Esta igreja de Éfeso era uma igreja muito grande na sua época. Esta igreja de Éfeso era uma igreja bastante grande em sua época. Provavelmente o pastor de Éfeso nesta época era Timóteo, o filho na fé de Paulo. Provavelmente o pastor nesta época era o filho de Pablo, de Timoteo. E Éfeso era uma cidade muito grande com aproximadamente 250 mil habitantes. Éfeso era uma cidade bastante grande, aproximadamente com uns 250.000 habitantes. Uma cidade portuária rica e famosa, Uma cidade portuária rica e muito famosa, que se destacava principalmente pela adoração de uma deusa chamada Diana. que se destacava principalmente por uma deusa chamada Diana. E se você quiser saber mais sobre esse contexto, leia Atos 19. Se você quer saber mais desse contexto, leia Hechos 19. Amém? Era tão profunda a relação de Éfeso com a deusa Diana, Era tão profunda essa relação de Éfeso com a deusa essa Diana, que no capítulo 19 há um tumulto contra Paulo e a equipe missionária que ali estava. no capítulo 19 há um tumulto, uma movida tão grande contra Pablo E a equipe missionária que ali estava, e a equipe missionária que aí estava. que por 2 horas a população gritaram que Por 2 grande horas- era Diana dos Éfesos. Por 2 horas gritavam a população dizendo: tão grande és Diana, Diana de Éfeso. Diana de Éfeso. Você imagine um culto de toda uma cidade gritando. Imagina um culto com toda a cidade gritando. Algo mais que esta mesma Diana, Esta mesma Diana, para os romanos em Éfeso, para os romanos em Éfeso, é a mesma Hermes dos gregos. é a mesma Hermes de gregos. Uma deusa da fertilidade, Uma deusa da festividade,
e da agricultura. y de la agricultura. Mas não é a nossa mensagem de hoje. Mas não é nuestra mensaje de hoy. O que nos preocupa, irmãos, nesses dias é que, ao ler esse texto, eu fiquei surpreendido. O que nos preocupa nesses dias, ao ler esse texto, me quedei surpreendido. Porque nos versículos anteriores, Porque los versículos anteriores, Jesus falando com o apóstolo João, Jesús hablando con el apóstol Juan, ele não fala mal dessa igreja. ele não habla mal de la iglesia, Pelo contrário, pero al contrario, ele ressalta que ela tem muitas obras él resalta que ella tiene muchísimas obras e faz um trabalho árduo y hace un trabajo bastante arduo e que tem paciência y que tiene paciencia e que guarda a palavra y que guarda la palabra e que tem feito muito para o y evangelho. que tem hecho mucho para este evangelio. Mas há um porém, há um Pero existe uma vírgula nos Existe. elogios. existe una coma en los elogios. O problema desta igreja El problema de esta iglesia não é que ela deixou de frequentar os cultos, no es que ella dejó de ir a los cultos, não é que ela deixou de dizimar, no es que ella dejó de dizimar, não é que ela deixou nem mesmo de subir ao altar para pregar. no es que ella ni dejó de subir al altar para predicar. O problema desta igreja El problema de la iglesia é que ela deixou o seu primeiro amor. es que ella ha dejado su primero amor. E isso nos traz uma interrogação, irmãos. Eso es una interrogación, una pregunta. Como estamos nós outros? Perdão, irmãos, eu estou ¿Cómo está nosotros delante de Dios? Será que nós estamos ainda movidos pelo primeiro amor? ¿Será que aún estamos movidos por el primero amor? O que te trouxe aqui esta manhã? O que te ha traído nesta manhã a este lugar? O que te trouxe à casa do Senhor? O que te ha traído a la casa de Dios nesta manhã? Talvez você esteja acostumado a estar aqui todos os domingos, Talvez você esteja tão acostumbrado a estar aqui todos os domingos, ou gosta das alabanças. ou lhe gusta muito las alabanzas. Verdade que a música mexe com todos nós, né? Verdade que a música nos toca tão profundo que todos nós lo sentimos. Onde a festa tem que ter música e comida. Donde há festividade, há que haver comida e bebida. É verdade? E talvez você esteja aqui por causa da música ou por causa das amizades, Talvez esteja aqui por la música ou pelas amistades. ou porque o pastor Domício é uma pessoa graciosa, É que o pastor gostosa, Domício pode ser uma pessoa muito graciosa, ou você tem um grande amigo aqui na igreja, ou você tem algum amigo aqui na igreja, ou pode buscar a pastora para compartilhar algum problema, ou pode pode ser uma buscar sua a pastora psicóloga. por algum problema, pode ser sua psicóloga. Mas Deus não está interessado nisso neste dia, Deus não está buscando isto neste dia. porque Ele adverte severamente aquela igreja, Ele adverte sinceramente aquela igreja, que apesar de ela continuar fazendo a obra, apesar de ele continuar fazendo a obra, e quem olhava por fora a grande igreja de Éfeso, quem mirava assim por fora a grande igreja de Éfeso, porque eu falei que a população era grande, porque eu falei que a população era muito e grande, me esqueci de falar que a igreja de Éfeso também era grande. e me olvidei de falar de dizer que a igreja de Éfeso também era grande naquele tempo. Tal foi o mover nos dias de Paulo na igreja de Éfeso, Tal foi o mover de Pablo na igreja de Éfeso, que diz que os feiticeiros traziam os seus livros de artes mágicas que dijo que sus hechiceros traían sus libros de arte de e mágicas queimavam. y quemaban. E diz que a soma do valor daqueles livros era altíssima para a Y época. dice que la soma daqueles livros era altíssima en aquella época. Era uma igreja poderosa em Deus, Era uma igreja poderosa em Deus, pero tinha deixado o seu primeiro amor. pero tenía dejado su primer amor. Irmão, nós podemos estar aqui e subir ao altar para cantar Hermano, e ainda nosotros, assim estarmos afastados do Senhor. hermano, podemos estar aqui, subir este altar, predicar, alabar, pero assim podemos estar também retirados da presença de Deus. Podemos ser obreiro, sacar as ofertas, Podemos ser obreiro, sacar as ofrendas, ou estar na porta, ou estar na porta, e ainda assim estamos afastados do e primeiro aún amor. estaremos afastados. E me vem uma pergunta a todos nós, irmãos: por que passa isso com o crente? E vem uma pergunta a todos nós: por que passa isso com nós?
já não somos mais o mesmo. ya no somos los mismos. O nosso coração já não é mais movido pelo mesmo sentimento. Nuestro corazón ya no es movido por el mismo sentimiento del principio. Como perdemos o primeiro amor? Já se perguntou a você? Como Já te- você perdeu o seu primeiro amor? ¿Ya te ha hecho esta pregunta? ¿Cómo se ha perdido tu primer amor? El primer contacto con Dios. Isso pode se dar no caso de algumas pessoas que, por ter passado por um processo de dor, Esto puede se ocasionar en aquel proceso de dolor. talvez tenha perdido a esposa ou o marido, Tal vez tenga perdido tu esposa o el marido. talvez uma tragédia na sua família, Tal vez una tragedia en tu a familia. morte de um filho, La muerte de un hijo. e você diz, depois de que isso aconteceu, eu nunca mais fui o mesmo. Después que isso ha acontecido, nunca mais he sido el mismo. Depois que meu marido foi embora de casa, eu continuo na igreja, eu ainda sinto a presença de Deus, mas já não é mais a mesma coisa. Después que mi esposo se ha ido de casa, yo voy a la iglesia, pero no soy lo mismo. Talvez alguém tenha te caluniado, te difamado, Talvez alguém tenha te culpado de algo, puesto alguma culpabilidade sobre algo, e isso abateu seu coração. e isto te ha dado muito forte em tu coração. Mas na verdade, irmãos, Mas na verdade, tudo isso é desculpa. tudo isso é uma excusa. O que diz no livro de Romanos, no seu capítulo de número 8, no versículo 35 a 39, não iremos ler para ganharmos tempo, O que diz no livro de Romanos, el capítulo 8 ao versículo 39, não vamos ler porque queremos ganhar um pouco de tempo, é que nem mesmo a morte, que nem mesmo a morte, nem a vida, nem a vida, nem os anjos, nem os ángeles, nem o presente, nem o presente, nem o porvir, nem o venidero, nem nenhuma outra criatura nenhuma outra criatura pode nos separar pode do amor nos de Deus separar do amor de Deus, que está em Cristo que Jesus, está em Cristo Jesus, nosso Senhor. nosso Senhor. O motivo real, irmãos, que nós afastamos do primeiro amor El motivo real que nos retiramos del primer amor é porque colocamos outras coisas no lugar de Deus. es que ponemos outras coisas no lugar de Deus. E às vezes esse processo não é um processo da noite para o dia, quase sempre não é da noite para o dia. Esse processo nunca às vezes é de la noite para el dia, sempre é um processo um pouco largo. E paulatinamente, progressivamente, Progressivamente, amém. Me vamos saltei. deixando Me o piaste. Senhor de lado. Vamos deixando o Senhor de lado. Em Mateus, no capítulo 6, no versículo 21, Em Mateus capítulo 6, versículo 21, diz o seguinte: diz o seguinte: onde está o teu tesouro, onde está tu tesouro, ali está o teu coração. aí está tu coração. O problema, irmãos, é que temos priorizado outras coisas em nossas vidas. O problema é que hemos hecho prioridade em outras coisas em nossas vidas. Tem deixado o Senhor de ser o nosso maior tesouro. Tem deixado o Senhor de ser nosso maior tesouro. O que me faz me lembrar agora daquela parábola O que nos hace acordar agora de aquela parábola, que um homem, ao encontrar num campo uma grande joia, homem ao encontrar em campo uma grande joia, ele vende tudo o que tem, ele vende todo o que tinha, ele deixa tudo para trás deixa todo para trás e adquire aquele campo e adquire aquele campo por causa do valor daquela joia. por causa do valor daquelas joias. Esta joia é Jesus. Esta joia é Jesus. Entenda que não dá para ficarmos cambiando entre dois pensamentos, irmão. Entenda que não dá para estar cambiando entre Ou dois pensamentos. Jesus é tudo para você, Ou Jesus é tudo para nós outros, ou ele não é nada. ou ele não é nada. Não pensa que você vai dizer, mas eu canto, eu prego, eu faço a obra. Se ele não é tudo nas nossas vidas, Eu canto, eu predico, e se ele não é tudo em nossas vidas, ele não é nada. ele não é nada. Eu quero dizer que, na verdade, Eu quero dizer que na verdade, você até diz que conhece ele, você até desconhece quem é Jesus, mas ele não te conhece. mas ele não te conhece. E não sou eu que digo, é a E Bíblia. não sou eu que digo, é a Naquele palavra. dia eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, Em aquele dia eu lhes direi abertamente: apartai de mim, porque eu nunca vos conheci. porque eu nunca he vos conhecido. Irmãos, talvez você diga que esta palavra é dura, Podemos dizer que esta palavra é muito dura, mas eu estava esta madrugada orando, mas estava esta madrugada buscando a presença de Deus, e o Senhor me falava que esta é uma mensagem de amor. e o Senhor me falava dizendo que este mensagem é mensagem de amor. Aleluia. Aleluia.
Glória. Aleluia, exalte o nome do Senhor. Aleluia. Adorado seja o Aleluia. nome do Senhor. Glória ao Senhor. Glória a Aplauda ao Deus, Senhor Jesus. aleluia. Aleluia. Outra coisa, irmãos, que nos faz separar, outra coisa que nos faz perder o nosso primeiro amor, Outra coisa que nos hace perder o primeiro amor está relatado em Mateus no capítulo 13, no versículo 22, relata em livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 22, que é a parábola do semeador. que é a parábola do semeador. Sembrador. Perdona. Amém? E diz que o semeador saiu a semear. Disse que sembrador saiu a semear. Observe este detalhe, irmãos. Ele saiu a sembrar Ele saiu a sembrar e nunca mais voltou. e nunca mais voltou. Só para os irmãos que têm uma chamada missionária entender isso. A missão não tem fim. Aqueles que têm uma chamada missionária, a missão não há fim. Não há fim. No seu versículo 22, o Senhor vai dizer que parte dessa semente caiu entre os espinhos. No versículo 22 vai dizer que parte desta semilha ha caído entre espinos. As aves não comeram, As aves não comeram, o sol não matou. o sol não mataram. Ela cresceu Ela cresceu entre os espinhos entre os espinos e ficou infrutífera. e quedou infrutífica. E o Senhor disse o que fez ela ficar infrutífera? E o Senhor disse: o que ha hecho que ela quedar infrutífica? Os cuidados deste mundo, Os cuidados deste mundo, a busca pelas riquezas, a busca por la riqueza, sufocou a semente sufocou la semilla e ela ficou infrutífera. e ela quedou infrutífera. Irmãos, o que passa dentro de nós, irmãos, é que muitas das vezes O que passa dentro de nós é que muitas vezes é que vamos colocando outros deuses no lugar é que vamos ponendo outros deuses em prioridade e vai tornando a mensagem dentro de nós infrutífera. e vai sendo dentro de nós mensagem frutífera. Em Êxodo 32, Em Êxodo 32, quando Moisés sobe ao monte para buscar ao Senhor, quando Moisés sube ao monte para buscar a presença de Deus, e o povo fica embaixo e o pueblo queda aí abaixo e faz um bezerro de ouro. e hace bezerro de ouro. Eu vim aprender, irmãos, depois de 25 anos quase caminhando com o Senhor, Eu vengo a aprender desde 25 anos caminhando com o Senhor, que ao fazer aquele bezerro, ao fazer aquele bezerro, eles não disseram que era outro Deus. eles não há dito que era outro Deus. Eles disseram, a palavra ali no original é Elohim, A palavra no original é Elohim, que é o mesmo nome para Senhor. que é o mesmo nome para Senhor. Eles fundem um bezerro de ouro Eles fundem bezerro de ouro e Arão chega e diz, eis aí Elohim. Arão chega e diz: eis aí Elohim. Dizendo, esse é o Deus que te tirou da terra do Egito. Este é o Deus que ha tirado nós da terra do Egito. Uma pergunta à igreja, Uma pergunta aquele à era igreja. Jeová? Aquele era Jeová? Não, Não. mas eles disseram que era. Eles disseram que eram. Irmãos, o que passa com nós é que nós damos outras coisas ao nome de Deus. É que Que passa não com é nós Deus. damos o nome a outras coisas, ao nome de Deus, que não é. O pastor José. trouxe uma palavra aqui em poucos minutos que tocou muito no meu coração. O pastor José ha traído uma palavra rápida aqui e nos tocou ao nosso coração. Ele falou que o benefício é para o Evangelho. Que o benefício para o Evangelho. É o Evangelho de Deus, É o Evangelho de Deus. para o benefício de Deus. Para o benefício de Deus. Não é sobre você. Não é sobre nós. Entenda que Jesus não morreu na cruz Entenda que Jesus não ha morto na cruz para que você seja uma pessoa apenas rica e próspera. para que você seja apenas uma pessoa rica. É o Evangelho de Deus, É o Evangelho de Deus que é a riqueza. para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Não é para que nós tenhamos em nosso closet 50 pares de sapatos, Não é para que tenhamos em nosso closet vários sapatos aí. ou em sua garagem Em sua garagem, 5 cotes, 10 cotes ali. 10 coches, 100 coches aí.
É o Evangelho de Deus. Es el evangelio de Dios que es la riqueza. Para a glória de Deus. Para la gloria de Dios. Não é sobre nós, irmãos. No es sobre nosotros. É sobre Ele. Es sobre Él. Aleluya. É o que Ele quer infundir na sua igreja. Adore ao Senhor. Aleluya. Aplauda com mais força Glória o nome a de Deus. Jesus. Aleluya. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Aleluia. ainda me resta 2 minutos e eu vou concluir nesses 2 minutos. Me queda 2 minutos y voy a hacer el máximo para concluir aquí ahora. Como nós voltamos ao primeiro amor, irmãos? ¿Cómo podemos volver al primer amor? Es una pregunta. Como nós fazemos isso? ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? ¿De qué manera? Esse versículo eu gostaria que lesse, Cássio, é o 2:5. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Dice así: recuerda por tanto de donde has caído y arrepéntete y haz las primeras obras, pues si no venderé pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieras arrependido. O arrependimento é o caminho. El arrepentimiento es el camino. Aí você fala: Daniel, eu estou em comunhão, eu não tenho que me arrepender, eu sei todo mês, não falta a Santa Ceia. Daniel, yo estoy en comunión, yo toda la Santa Cena estoy aquí presente y participo. Essa igreja também fazia tudo isso. Esta iglesia de Éfeso hacía lo mismo que nosotros. E ainda assim o Senhor disse: arrependa-te. Y aún sí dijo el Señor: arrepéntete. Entenda, irmãos, que deixar o primeiro amor Entende, hermanos, que dejar el primer amor não é se esfriar um pouco na fé. no es enfriar un poco en la fe, É pecado. es pecado. E o Senhor adverte aquela igreja dizendo: eu removerei o teu candeeiro. Y dice el Señor: eu moverei tu candelero. O candeeiro é o Espírito Santo. El candelero es el Espíritu Santo. Ele diz: eu vou retirar a minha presença se você Yo voy não a se retirar mi arrepender. presencia. Irmãos, e temos tantas referências no Antigo Testamento Hay muchas referencias en el Antiguo de Testamento quando o Senhor retira a sua de presença, cuando o que Él acontece. saca su presencia, O que acontece? o que pasa. Precisamos, irmãos, voltar ao caminho do arrependimento Necesitamos volver al primer amor para alcançar um verdadeiro avivamento. para alcanzar el verdadero avivamiento que está dentro de nosotros. Em Salmos no capítulo 40, em Salmos de número 42, En Salmos de número 42, Davi nos mostra, irmãos, como voltamos ao primeiro amor. David nos enseña cómo tenemos que volver al primer amor. Ele se compara a um servo sedento. Ele compara como um siervo sedento. E ele diz que a minha alma tem fome e sede do Deus Que vivo. mi alma tiene hambre de ti y sede de ti. No livro do profeta Isaías, En el libro del profeta Isaías, o profeta vai descrever como se volta ao primeiro amor. el profeta va a escribir cómo tenemos que volver al primer amor. Ele diz que o Senhor faz uma promessa a Israel, Ele disse que o Senhor hace uma promessa à terra santa de Israel. dizendo que eu tenho rios para o sedento Eu tenho os rios para o sedento e águas para a terra seca. e água para a terra seca. Irmãos, Aleluia. só recebe de Deus quem tem fome e sede. Só de Deus. recebe de Deus quem tem hambre de Deus. Aleluia. Você Não tem hambre? adianta nós sermos superficiais, irmãos, na nossa busca. Aleluia. Nossa busca não pode ser superficial. Nós temos que mergulhar nas profundezas. Temos que aprofundar mais na Que o profundeza. Senhor nos retire desta manhã de água dos tornozelos. Que o Senhor nos llene de água. Nos retire Nos retire de água dos tornozelos. de los tornos, de E los nos tornillos. leve às águas profundas. Amém? Todo dia. Amém. Amém, irmãos. Encerro nos por leve à aqui, água já está agotado o meu tempo. Vale? Graças, hermano. Deus Que Deus, bendiga a que Deus igreja. los bendiga a cada um de vosotros. Amém.